E aí eu vou mencionar. A força está em Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. A força está em Jesus. Amigos queridos do Go Six, quem já viveu bastante, está vivendo bastante, né, como eu, assim, tem o privilégio de lembrar de coisas muito antigas. Há uns anos, bons anos atrás, 20, 25, 30 anos atrás, havia uma literatura que crescia muito entre as pessoas chamada literatura de autoajuda. Ela existe até hoje, mas hoje tem um negócio diferente que eu já vou mencionar aqui. Aquela literatura de autoajuda tinha títulos assim, como esses aqui: Os Sete Passos do Sucesso, Os Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, As Sete Leis da Liderança, O Segredo do Sucesso, A Força Está em Você, Como Fazer para Obter Sucesso na Vida. E títulos assim de livros que despertavam na pessoa que olhava a capa do livro assim: opa, aqui está um caminho para eu ter sucesso na vida, vou comprar, vou ler, vou pesquisar sobre isso. Hoje, né, hoje nós vivemos uma nova onda, nós vivemos a onda dos coaches. Os coaches hoje usam as mídias sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok. Eles usam para atingir você, alcançar você. Eles ensinam tudo o que você precisa para ter sucesso. Tem coach de tudo quanto é coisa. E eles sempre prometem a você o sucesso se você seguir direitinho tudo que eles estão ali ensinando para você. E eles correm atrás de novos seguidores nas redes sociais e, claro, lucram com isso, né? Vivem disso. E eles usam frases de efeito que tocam em você, e se você não prestar atenção, essas frases mudam os seus sentimentos, inclusive. Alguns fazem desafios para os seus seguidores, alguns os desafiam a fazer coisas até impossíveis. Outro dia eu li de um seguidor, o seguidor de um famoso coach aqui no Brasil, que acabou morrendo, o seguidor, não o coach. O seguidor acabou morrendo ao seguir um desafio físico proposto pelo famoso coach. Desafiado a superar os seus limites, esforçou-se além do que podia, sem preparar-se para isso, ultrapassou o limite do seu próprio coração e o coração parou e ele morreu naquele esforço. A ênfase desses coaches e daqueles escritores dos livros de umas 2 décadas atrás sempre foi na pessoa, você. A ênfase é em você. Se você souber lidar com os seus sentimentos, souber utilizar suas próprias capacidades, despertar essas capacidades, levá-las a um determinado limite, você será vencedor. O que nos leva imediatamente a olhar a proposição inversa. Se a pessoa não conseguiu sucesso, a culpa é dela, é porque ela não se esforçou o suficiente, o que deveria ter se esforçado, não pensou positivo o suficiente, não foi resiliente o suficiente, ou não teve força de vontade a ponto de alcançar aquilo que aqui estava proposto a alcançar. O resumo de tudo, na mensagem desses coaches, é o seguinte: se você não obteve sucesso, se você não venceu as suas dificuldades, as suas lutas, a culpa é só sua. Você é o culpado. Eles não falam isso para você, ok? Senão eles perdem seguidores. Mas indiretamente, ali por trás, né, da cortina, essa é a ideia. E aí você se mata para seguir esses coaches,
seus ensinos, suas orientações, e no final você fica lá pensando, por que não consegui? Fiz tudo certinho, por que eu não consegui? Olha, eu vou citar para vocês aqui algumas dessas frases. Uma delas, Chinhachik, Roberto Chinhachik é um psiquiatra, empresário brasileiro. Ele escreveu o seguinte: a sua vida e o seu mundo mudam quando você muda. Você não presta atenção nessa frase, pega ela do jeito que está. É o seguinte: você consegue mudar tudo. Se não mudou, é porque você não mudou alguma coisa. A culpa é de quem? Sua de novo. Dalai Lama disse o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Lisa Amos disse: os empreendedores falham em média 3,8 vezes antes do sucesso final. O que prepara os bem-sucedidos dos outros, o que separa os bem-sucedidos dos outros é persistência. Eu fiquei fazendo aqui um cálculo: 3,8 vezes. E quem tentou 5 vezes? E quem tentou 6 vezes? E quem tentou 7, 10 vezes e não alcançou o sucesso final? Percebe? Há um negócio por trás dessas frases e efeitos dos coaches. E se você for pensar e meditar, você fica desesperado. A culpa é sempre sua. Você não alcança o que precisava alcançar porque você não foi forte o suficiente, não foi resiliente o suficiente, você não se esforçou o suficiente. Tem mais aqui, olha. Jim Rohn escreveu: se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Agora eles pegam e atingem o ego da pessoa. Vai viver essa vidinha comum que você vive? Outro, né? Se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor que o sucesso de todos. Eu não sei se você está prestando atenção, mas essas frases, elas não vêm com um conteúdo que modifica a situação da gente. Ela vem com um conteúdo que coloca na gente a culpa de não alcançarmos aquilo que nós temos proposto no coração alcançar, né? Olha aqui essa outra. Oportunidades não surgem, é você que as cria. E vai por aí afora, né? A mensagem é: você pode resolver tudo sozinho. Siga minhas instruções e vai dar tudo certo. Não se afaste do que eu estou dizendo e você vai conseguir o sucesso. Qual o resultado disso, no fim das contas? Assim como era o resultado da leitura daqueles livros de autoajuda. Quando alguém se esforçava para alcançar uma meta que não foi possível alcançar um sonho irrealizável, quando alguém se esforçava para bater a meta que propôs no seu coração e não alcançava essa meta, ficava um sentimento de baixo nível de autoestima. E as razões eram: não consegui fazer, não consegui vencer, não consegui cumprir, não consegui acertar, não consegui ser perfeito, não consegui ser eficaz, não consegui o sucesso, não consegui conquistar e não consegui o primeiro lugar. É o efeito desses famosos coaches de hoje, né? Há um deles que tem até palavras assim, semi-ofensivas, né? Se você não conseguiu, é porque você é um banana, né? Você não dá conta, você é um lerdo, você é isso, você é aquilo. Alguns deles têm muitos seguidores e usam frases até para ofender os seguidores que não alcançam as metas que propuseram no seu coração. Até o dia, você vai passando por isso, assim, até o dia que, tendo feito tudo certinho, com todo esforço, sem nenhuma preguiça, descobre, percebe, muito decepcionado, que não vai dar certo. O casamento fracassou, acabou, o emprego
o contrato profissional foi rasgado, o investimento fracassou, o capital investido acabou, a biópsia, depois que você fez aquele tratamento que você aprendeu no YouTube, a biópsia mostrou que o seu câncer não diminuiu. Você descobre que o seu melhor amigo de verdade, na verdade, era o amigo da onça. Onde foram parar as frases de autoajuda, as frases motivacionais, as frases que diziam que tudo pode dar certo para você? Tudo o que você quiser, o seu cérebro vai realizar. Isso é uma outra frase. Se você for sábio, você vai se adaptar a qualquer situação. Se você mudar sua mentalidade, você vai sair da pobreza. Você é extraordinário. Isso aqui é uma outra linha de deixa eu ver como é que eu uso, o que é que eu digo sobre isso. É uma outra linha de incentivos, né, de alguns desses coaches, né? Você hoje vai ter um dia extraordinário, pense extraordinário, o dia é extraordinário, viva extraordinariamente. Usam essa palavra, né? Você terá um mês extraordinário, você terá uma vida extraordinária, e no dia a dia você está na luta ali. Aí o dia que não foi extraordinário, a fase que não está sendo extraordinária na sua vida, a vida que não engata para ser extraordinária, você fica se perguntando: o que é que eu estou fazendo de errado? O que não estou conseguindo? Para finalmente levar você a concluir que você é o grande culpado de tudo dar errado na sua vida. Há uma história na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês. É uma história de fracasso. A gente não pode ler só a história de sucesso. A vida não é só sucesso. A vida tem altos e baixos, dias e noites. A vida tem sucessos e fracassos. Eu vou ler com vocês hoje uma história de fracasso. Se você estiver com a sua Bíblia, quiser abrir, quiser acompanhar, se não você ouça aqui com cuidado, você já vai lembrar. Que história é essa? Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 34 ao 40. E eu leio assim: Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de modo que esse ia se enchendo de água. E Jesus, na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que é que eu chamo essa história de fracasso? Primeiro, os discípulos tinham experiência de navegação com aquele barco. Eles viveram, os proprietários daquele barco que seguiram Jesus, eles viveram a vida naquele barco ali. Trabalhavam com ele todos os dias. Esses tinham experiência de navegação naquele lago, conheciam o lago. Esses discípulos que estavam ali conduzindo o barco nunca haviam perdido uma batalha para o lago. Tanto é que estavam vivos, ganharam todas. Se enfrentaram no passado outras tempestades, eles as venceram, porque estavam ali vivos. Os discípulos não acordaram Jesus, Jesus estava dormindo. E eles deixaram Jesus dormindo, enquanto lutavam para a tempestade.
até que chegou um ponto em que eles perceberam que o barco ia afundar e todos iam morrer. Aí eles foram acordar Jesus. O resumo, eles perderam. E por que eles perderam? Por que estou colocando nessas palavras essa experiência? Porque o poder que eles achavam que estava dentro deles, eles tiveram que admitir que o poder estava fora deles. A força estava em Jesus, o poder estava em Jesus. Aquela tempestade era demais para eles. Nunca haviam experimentado um caso semelhante. Quando resolveram chamar Jesus, o poder se manifestou, a força se manifestou. Os mais vividos aí em anos vão se lembrar de acho que quase todo mundo né, mais vivido em anos aqui, vão se lembrar de uma, foi mais do que uma trilogia, uma série de filmes feitos sobre navegação aeroespacial, né? Star Wars. E o cumprimento de alguns personagens ali diziam: a força está com você, a força esteja com você. É uma ideia, né, desse momento que nós estamos vivendo assim. A força com F maiúsculo, o poder com P maiúsculo está fora de nós. A força está em Jesus. A força não está dentro de nós. O poder que move tudo e transforma as coisas não está em nós, está fora de nós. Aqueles discípulos no barco com Jesus dormindo, e eu gosto de lembrar uma coisa nessa experiência. Quem pediu para os discípulos entrarem no barco e navegarem no lago naquele dia foi Jesus. Nem foi iniciativa deles. Foi Jesus que pediu para eles: vamos para o outro lado do lago. Aqueles discípulos viram que Jesus estava dormindo, viram que a tempestade começava a se formar, pensaram consigo mesmos: a gente dá conta, a gente resolve, já enfrentamos outras. Isso aqui a gente tira de letra, né? Tem alguns que gostam dessa frase. Vou tirar de letra esse problema, vou tirar de letra essa enfermidade, vou tirar de letra esse conflito com meus filhos, vou tirar de letra esse conflito com meus irmãos na igreja, vou tirar de letra a tendência da gente, né? Tirar de letra as coisas que às vezes são maiores do que nós. No livro Desejado de Todas as Nações, a senhora White faz um comentário muito interessante sobre os discípulos, ali no barco. Ouçam. Absorvidos nos esforços de se salvar, haviam esquecido a presença de Jesus ali no barco. Olha, acho que você, se você já leu o livro Desejado, já leu essa frase, mas às vezes a gente esquece, né? Mas eu vou repetir aqui porque, quem sabe, é a nossa experiência do dia a dia. Absorvidos nos esforços de se salvar, haviam esquecido a presença de Jesus ali no barco. E depois de ver nulos os seus esforços e não tendo mais nada a não ser a morte diante de si, lembraram de quem foi a ordem para atravessarem o lago. E Jesus, então, era a sua única esperança. Ela escreve de uma maneira assim, poética até. Esse livro é lindo, viu? Vocês precisam ler. Se não leram ainda, e se leram, pode ler de novo, que ele é inspirador, o desejado de todas as nações. Ela diz assim: de repente, o clarão de um relâmpago penetra as trevas
e ilumina Jesus no canto do barco, e eles veem Jesus adormecido, imperturbado pela tempestade. Surpreendidos, exclamam: Mestre, não te importa que morramos? Aí chamaram Jesus. O resto da história vocês conhecem. Jesus se levanta, olha para eles, aqueles olhos assustados, né? A morte estava diante deles, de verdade. Eles iam afundar. Olha para a tempestade, ergue seu braço e diz: acalma-te, aquieta-te, e o vento para, e a superfície do lago se torna plana. Aí eles ficam assustados, dizendo: quem é esse? Que até os ventos ouvem a sua voz. O que significa as tempestades nos nossos dias de hoje? Assim, só salientar uma coisa aqui. Eles, eu chamei de fracasso, porque eles tentaram sozinhos destruir aquela tempestade e eles não conseguiram. Eles iam morrer se Jesus não estivesse ali. Chamo de fracasso porque eles fizeram todo o esforço até o desespero final. Fracasso porque eles tentaram sozinhos, por escolha própria. Eles escolheram lutar sem Jesus. Finalmente eles chamam Jesus e a tempestade acaba. O que significa tempestade para nós hoje? Nossas lutas pessoais, nossas lutas emocionais, nossas lutas sentimentais, nossas lutas financeiras, nossas lutas espirituais, culpa, solidão espiritual, sensação de rejeição da parte de Deus, aquele pecado que se repete na nossa vida, a gente não consegue, né, passar por cima dele. O que significam essas tempestades hoje? Nossas lutas pela sobrevivência, enfermidades, catástrofes. O que significam essas lutas hoje? Nossos sonhos que não se concretizam. Quanto tempo esperando? Um detalhe para você aqui, só um conselho, né? Não dê prazo para os seus sonhos. Tente alcançá-los com a ajuda de Deus antes, bem antes, mas se não chegar aquele momento, continue, não desista. Quando você dá um prazo, você oblitera o seu próprio caminho para alcançar esse sonho. Tem um ano para resolver esse problema. E se o propósito de Deus for um ano e um mês para você resolver o seu problema e você parou com um ano de tentativa? Percebe? Lembre-se, essas tempestades da sua vida hoje, que eu usei aqui a tempestade dos discípulos no lago, essas tempestades, o poder está fora de você. Eu vou ler mais um trecho do livro O Desejado, para você entender isso que eu estou falando aqui. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, ele estava em perfeita paz. Não havia indício de temor na sua fisionomia ou no seu olhar. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que ele repousava em sossego. Esse poder ele tinha deixado de lado quando ele veio nascer aqui na forma humana. Ele confiava no poder do seu Pai e foi pela fé, no amor e no cuidado de Deus que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Já tinha pensado nisso?
que o poder que Jesus usou para repreender a tempestade naquele dia não foi o seu poder, mas foi o poder de Deus. Agora vem uma frase que é para mim e para você, para nós. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam, quando fuzilam os relâmpagos terríveis, quando as ondas se avolumam por sobre a nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que pode nos valer. Confiamos na própria força, até que nos foge a esperança e vemos-nos prestes a perecer. Aí então nos lembramos de Jesus, e se o invocarmos para nos salvar, não faremos isso em vão. Agora, se você ficou atento até aqui, essa frase mais ainda. Embora nos reprove magoado a incredulidade e a confiança em nós mesmos, não deixa de nos conceder o auxílio de que necessitamos. Eu acho essa frase aqui, talvez dos textos que eu li para vocês do livro Desejado de Todas as Nações, a mais inspiradora. Jesus tem o poder. Ele pode resolver as lutas que nós não conseguimos resolver, acalmar as tempestades que nós não conseguimos vencer. E ele fica magoado quando nós não clamamos por ele e não buscamos o seu auxílio. Embora nos reprove magoado a incredulidade, não deixa de nos conceder o auxílio que nós necessitamos. Sabe qual é a imagem mental que eu faço dessa situação? Jesus ali do seu lado, esperando você dizer para ele: quero lutar com a força do Senhor ao meu lado. Mas você não olha para ele e continua na sua luta, sem pedir o auxílio, sem pedir a ajuda de Jesus. E ele fica ali do lado, chateado, triste, não chateado com você, porque senão ele não vinha te ajudar, mas triste porque você está deixando de lado o poder que vai resolver os assuntos da sua vida. Aqui está a diferença entre Jesus e os coaches das redes sociais de hoje em dia. Jesus não diz que a culpa é sua, mas ele vem em seu socorro com toda a bondade divina. Esses coaches pregam para vocês nas palestras deles que se você não atingiu a meta, se você não venceu, o problema foi que a culpa é sua, você que não foi resiliente o suficiente, você que não lutou o suficiente, você que não se esforçou o que precisava. Seja em terra ou no mar, se temos no coração o Senhor Jesus, não temos nada a temer. A fé viva no Redentor acalma o mar da vida e ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser a melhor. Seus gritos despertam Jesus. Ao vê-lo à luz do relâmpago, você pode notar no rosto dele uma paz celeste. Você pode ler no seu olhar o esquecimento de si mesmo, um terno amor e corações voltados para ele. E você pode exclamar: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Eu quero concluir a mensagem de hoje aqui para vocês, falando sobre essa história de derrota, que foi salva porque Jesus estava no barco, lendo mais essa parte aqui, que é para fechar realmente o assunto de hoje. Nunca uma alma soltou o brado que os discípulos soltaram em vão. Quando os discípulos empunharam os seus remos, tentando um derradeiro esforço, Jesus se ergueu. Ele está no meio dos discípulos.
faço um parênteses, ele está no meio de nós. Enquanto a tempestade ruge, as ondas rebentam sobre eles, o relâmpago ilumina o semblante de Jesus e eles o clamam. Vamos olhar ao nosso redor, amigos. Eu podia dizer assim, vamos olhar para cima, mas eu quero ser bem próximo de você agora. Jesus está aí, ao seu lado. Ele está lá em cima, sim, o Pai está lá em cima. E nós temos que olhar para cima. Lembra daquele hino? Quando tiver tristezas, dores ao coração, olha com fé para cima. Mas eu quero dizer para você hoje que, à semelhança da tempestade, do barquinho, na tempestade lá dos discípulos, Jesus está aí no seu barco. Ou você resolveu fazer a viagem sem convidar Jesus, ou você está fazendo a viagem porque Jesus pediu para você fazer e você esqueceu que foi ele que chamou você para fazer a viagem, esqueceu que ele está perto de você, está junto com você. Tem duas coisas. Se você resolveu fazer uma viagem, não deixa de convidar Jesus. Agora, se você está fazendo a viagem porque Jesus convidou você ou ordenou, né, lembre-se de que ele está no barco com você. Chama Jesus, pede para ele. Lute as suas lutas que você tem que lutar, mas lembre-se que Jesus está do seu lado o tempo todo. Você não está sozinho. E quando Jesus se levanta na sua vida, cessa a tormenta. As ondas entram em repouso, as nuvens se dispersam. Ah, pastor, mas eu conheci alguém que lutou, 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 e no fim a enfermidade venceu. A pessoa morreu. Eu estou acompanhando aqui, vocês estão falando aí sobre alguém que se batizou há pouco tempo e agora descansou no Senhor. Olha a frase que eu usei. Descansou no Senhor. Mesmo se você lutar a luta da enfermidade final, da morte, se você se lembrar dia a dia que Jesus está com você, ele vai com você até o final, marca o seu lugar e na volta dele ele chama você e você sai dali para encontrar com ele. É o barquinho com Jesus ou o barquinho sem Jesus? A escolha somos nós que fazemos. Milhões e milhões de pessoas morrem no mundo sem Jesus. E milhões de pessoas morrem no mundo com Jesus. A morte é diferente? É. Uma coisa é morrer sem Jesus, outra coisa é morrer com Jesus. Mas a ênfase que eu quis dar hoje é que muitas derrotas nós temos na nossa vida porque nós não chamamos Jesus. Ele está ali no barquinho da gente, a gente não chama. Quero finalizar com três passagens da Bíblia. Uma está no Salmo 37, e eu creio que acho que todos vocês sabem decorar esse verso. Pode ser que alguém não lembre que está no Salmo 37, mas você já ouviu e repete às vezes isso. Outra passagem está em Mateus 11 e outra está em 1 Pedro 5. Vamos lá. Salmo 37, verso 4 e 5. É para anotar aí na sua Bíblia, tá? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Olha como é diferente a mensagem do salmista da mensagem dos coaches de hoje. Os coaches se mate que você consegue o que você está querendo. E o salmista diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Tudo bem. Deus dá esse direito para a gente. Mas o salmista está dizendo assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele
e ele agirá. Algumas versões em português diz: entrega seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Vamos para o texto de Mateus 11. Jesus dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Onde é que você encontra o descanso? Onde é que você encontra a paz? Onde é que você vai quando a sua luta acabou com você? Você está cansado, está sobrecarregado, né? Usando uma palavra nos dias de hoje, o estresse da sua vida superou você. Jesus diz: venha a mim, eu posso dar descanso para vocês. E a terceira passagem, a última, 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ok? Não lute sozinho. Não deixa Jesus dormindo no seu barco. Não deixa ele ali de lado da sua vida, encosta do lado da sua vida e diz: Jesus, fica aí, eu vou à luta. Pode ir, você tem direito, você pode fazer. Mas um dia você vai encontrar uma tempestade que você vai ter que olhar para o lado e dizer para Jesus: e agora, Jesus? E ele, embora triste porque você não chamou antes, ainda virá em seu socorro. Então, por que já não chama hoje, dia após dia, Jesus para viver na sua vida? Queridos, que o Senhor Jesus toque no seu coração hoje, para você buscá-lo nas suas lutas, nas suas tempestades, no esforço para alcançar os seus sonhos, que ele busque você, toque no seu coração e você aceite essa ajuda, essa presença na sua vida. O problema é aceitar a presença de Jesus, sabe? Muitos de nós não queremos a presença de Jesus. Muitos de nós esquecemos a presença de Jesus. No caso dos discípulos, eles esqueceram a presença de Jesus. Nunca se esqueça. Jesus está aí do seu lado. Chame-o, clame por ele, para que você possa lutar as suas lutas com o poder que não está dentro de você, com a força que está fora de você. E ela trará para você essa força de fora de você, a conquista dos seus sonhos, a calmaria das suas tempestades, a paz em seu coração. Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado.